Olá, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. A gente faz lives no Instagram, no nosso canal, @Amo Livro Espírita. Eu espero que vocês possam acompanhar. A gente vai colocar também esses vídeos aqui no YouTube. É só se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre ver quando a gente vai colocando a continuação do nosso estudo, tá bom? E aqui, o nosso livro O Céu e o Inferno, nós vamos estar fazendo uma análise, uma observação das comunicações da segunda parte do livro. Kardec traz relatos de espíritos que vieram à Sociedade Espírita de Paris se comunicar e dizer como estavam lá no mundo espiritual. E assim a gente vai observando as posturas que eles tomaram durante a sua encarnação, para que a gente consiga mais ou menos fazer um parâmetro de como é que deve ser o nosso percurso e o que é que a gente vai encontrar de consequência nessas escolhas que a gente vai fazendo ao longo de nossa vida, o que vai resultar lá no mundo espiritual. Aqui no grupo Espíritos Felizes, Kardec vai fazer grupos analisando assim mais ou menos o mesmo comportamento de cada um desses espíritos quando estão lá no mundo espiritual. Vai começar com a categoria dos espíritos felizes. A gente vai ver hoje o espírito Jobar e o espírito Samuel Felipe. O Jobar era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Então a gente já vê que ele era uma pessoa que, além de ser espírita, era muito atuante ali no trabalho, no desenvolvimento do estudo da doutrina espírita. Então era uma pessoa que sabia muito bem o que ele ia falar ali naquele grupo, naquela comunicação. E ele já chega na comunicação dizendo assim: eu tentei, já estava há um tempo tentando me comunicar aqui com esse médium, ainda não tinha conseguido. Já sabia que vocês iriam me evocar, porque de fato esse era o meu desejo. Ele tinha pedido antes de desencarnar, para que evocassem ele e ele pudesse contar como é que ele estava lá no mundo espiritual. E aí quando ele começa, explicando como foi o seu processo de desprendimento ali na desencarnação. E, de fato, ele diz assim: na hora que eu senti ali, a morte chegando, digamos assim, era como se passasse um filme da minha vida, tudinho, assim, mas muito rápido, os pontos principais. E aí era aquele filme, e eu senti assim que eu estava, finalizando ali aquele filme, aquela obra que foi a sua encarnação aqui. Esse filmezinho é algo que a gente acaba tendo uma noção de algumas informações que a gente vai recebendo, mas às vezes vai passando, um pouquinho despercebido. Vale a pena a gente pensar assim: no filme da minha vida, quais são as cenas mais fortes? Quais são as cenas que eu mais vejo? O que é que o filme da minha vida conta? Porque aí quando a gente chegar nesse momentinho ali, que é o filme passando pra gente finalizar essa encarnação, a gente consiga ter boas recordações, boas imagens e deixe o filme passar, e não fique parado em algumas cenas sem conseguir se desenvolver. Então vamos observar a nossa vidinha, como é que tá o filme da nossa vida. Acho que isso vale muito a pena que a gente possa aprender com esses relatos dos espíritos. Uma outra coisa que ele vai explicar é que ele não era assim um espírito super evoluído, além, da média, não era nada assim estonteante. Ele era um aprendiz. Fique claro, ele deixa muito claro: eu sou um aprendiz e agora mesmo que eu aprendi que eu tenho muito, muito a aprender. Então, é alguém que percebe as suas limitações e vai em busca de melhoramento. A gente está se colocando também nessa posição. Estou aprendendo, estou buscando. O que é que eu estou buscando? O que é que eu estou fazendo para me desenvolver moral e intelectualmente, para colocar minha vida ali a serviço do bem? Outro ponto que ele vai destacar é que, assim, muita gente estava evocando ele depois que ele desencarnou. Ele era uma pessoa conhecida. E então muitas pessoas evocando ao mesmo tempo, logo depois da desencarnação dele, um momento onde ele ainda não tinha muita condição de se comunicar. Ele diz assim: hoje, para eu me comunicar, eu preciso ter uma afinidade intensa
com aquele médium. Eu preciso ter uma conexão assim, ó, completa. Porque eu ainda não estou numa situação onde eu consigo me comunicar com qualquer pessoa ou com uma quantidade maior de pessoas, não tenho uma flexibilidade para manter essa comunicação. Então, se eu não tiver essa afinidade intensa, eu não consigo me comunicar. Olha a questão. Muita gente evocando ele. Ele era uma pessoa muito conhecida. O que é que acontecia? Ele não tinha como se comunicar. Outros espíritos vinham e se comunicavam por ele. Olha o perigo. Olha o perigo do espírito que vem e dizer o que quiser. E as pessoas acreditarem, só porque o espírito está dizendo que era ele. Então a gente tem que tanto acalmar a nossa pressa de querer que os desencarnados se comuniquem ao nosso momento, na hora que a gente quiser, que seja urgente, que seja agora, que a gente precisa dessa resposta. Não pode ser assim. E também analisar bem o que a pessoa está falando, se tem realmente coerência com aquilo que aquela pessoa falaria quando estava encarnado. No sentido assim de identificar o discurso. É claro que a pessoa vai trazer novas informações, mas a gente tem que perceber ali, ó, é a mesma pessoa, aquela pessoa diria dessa forma essa situação, vale a pena a gente observar. E se a gente olhar, hoje, nós espíritas estamos presenciando situação muito semelhante. A gente vê às vezes um artista que desencarna, um político, uma pessoa assim conhecida da sociedade, presente na mídia, e rapidamente aparece uma psicografia daquela pessoa. Isso tem sido muito comum. Se a gente olhar aqui no YouTube mesmo, em vários veículos que a gente vai encontrar veículos de informação, comunicações de vários cantores, de várias pessoas muito conhecidas que rapidamente estão trazendo comunicações. A gente tem que observar bem, analisar antes de tomar fé, de acreditar de que realmente é essa pessoa. O Jobar vai deixar esse recado que eu acho que é muito importante. Analisar todas as comunicações, que era algo que Kardec insistia bastante também, não é? E aí o Kardec vai perguntar assim, e como é que está a sua aparência hoje? Né? Hoje, agora desencarnado, como é que você está? E ele vai dizer, igualzinho como antes, a mesma aparência, só que sem o corpo, um corpo etéreo, já não é mais o corpo material. Mas eu tenho a mesma aparência, sou como se fosse a mesma pessoa, sou a mesma pessoa, né? Mas com essa diferença menos de que não tenho corpo. E quando eu venho aqui, inclusive agora, eu estou sentada na mesma cadeira, estou no mesmo lugar onde eu sempre fiquei. E provavelmente nos encontraremos muitas vezes, talvez vocês sem perceber, sem saber, sem notar a minha presença, e eu aqui entre vós, né? Sentado no mesmo lugar, talvez, em que eu sempre me sentei durante o período em que eu estava encarnado, aqui trabalhando com vocês. Então, de fato, o perispírito a gente vai entendendo, né, a partir das pesquisas de Allan Kardec. Hoje temos várias obras complementares, como as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, que nos dizem que quando nós temos um corpo fluídico, que quando desencarnamos, esse corpo fluídico mantém, né, que é o perispírito, mantém essa estrutura muito semelhante a quando a gente estava encarnado. Talvez a expressão, a leveza ou algum traço dos últimos dias da vida da pessoa, como a pessoa desencarnar depois de uma doença grave, e aí enquanto a gente estava ali visitando a pessoa no hospital, ela estava com uma aparência assim, muito sofrida, mas ela pode estar num grau, né, de espírito feliz como esse, que logo quando desencarna o seu semblante, né, se acerena e aparenta a beleza, a jovialidade, mas a estrutura assim é muito parecida com a do corpo de quando a pessoa estava encarnada. E é o que ele vai deixar isso pra gente, né, essa informação. Outro ponto que é importante é que ele vai falar, Kardec vai perguntar assim, e as outras encarnações, você já recordou? Ele diz, sim, recordei da minha última encarnação. E como você era, né? Qual a análise que você pode fazer pra gente? Ele diz, eu tô muito feliz de ter melhorado, porque quando eu vejo as minhas impressões, meus sentimentos da minha última encarnação, não eram muito bons. E o que você fazia? Eu era um mecânico, eu trabalhava com essa arte. A gente percebe que ele devia ser um inventor, né, nessa área. E ele queria muito
desenvolver a sua arte, desenvolver o seu trabalho, criar coisas novas, mas ele não conseguia naquele momento. Insistia, tentava e não conseguia. E agora, nessa encarnação, a gente vai ver logo no título dessa comunicação, dizendo que ele era diretor do Museu Industrial de Bruxelas. E isso, então, a gente já vê que ele é uma pessoa que conseguiu trabalhar ligado a esse desenvolvimento industrial, com certeza deu uma colaboração que foi muito importante e se realizou nesse sentido, né? Cumpriu a sua missão, isso foi muito importante para ele disse, né? Ter conseguido realizar as tarefas que ele veio comprometido agora nesse momento. Vale também a gente fazer uma análise com a nossa vida, assim, qual é a minha profissão, qual é o trabalho que eu estou realizando, qual é o ambiente que eu estou inserido para dar essa contribuição para a sociedade. Com certeza a gente tem algo muito importante para deixar, não importa qual seja a nossa profissão, nosso trabalho, não importa se é algo que tenha muito destaque ou algo que passe invisível aos olhos da sociedade. Mas eu tô deixando a minha contribuição, eu tô deixando assim, ó, meu tantinho. Mais à frente ele vai falar uma coisa que complementa muito bem com esse ponto que a gente vai observar e vai analisar. Então ele vai falar disso, né, dessa questão da última encarnação, vai falar de crenças limitantes que ele tinha. O que acontecia? Todos nós temos e estamos suscetíveis a ter umas ideias fixas que estão equivocadas, né? A gente tem que analisar bem conceitos que a gente define e toma como uma certeza. A ciência está evoluindo, nós estamos evoluindo moralmente, intelectualmente, junto, né, com todos esses inventos. Então a gente tem que ver bem aquilo que a gente fica fixado como se aquilo nunca mudasse. Então, o que é que nos norteia, né, nesses pensamentos? Eu já posso ter o que está de acordo com o bom, com o belo, isso geralmente é inalterável, né? As leis divinas são inalteráveis, mas o nosso entendimento das leis, ele geralmente passa por fases onde a gente fica estagnado, assim, sabe? Com umas ideias meio equivocadas. E se prende como se fosse algo determinante. Aí o que Kardec vai perguntar assim, ó. Você tinha tanta certeza que a Terra era a fusão de 4 planetas? Diz aí pra gente, é assim mesmo? Que foi? Você teve alguma confirmação quando você chegou no mundo espiritual? E aí ele diz assim, olha, não é. Eu tava errado. A Terra não é a fusão de 4 planetas, não é dessa forma. Hoje a ciência de vocês já está provando, analise, observe. E a outra crença que você tinha, que as pessoas podiam entrar em estados de catalepsia por um tempo indeterminado, eles, também não. Isso também eu já vi que eu estava errado. Não é dessa forma. A catalepsia, ela tem um tempo determinado, ela não vai durar assim, ó, sem a gente, digamos assim, ó, para sempre a pessoa naquele estado cataléptico e depois vai despertar. Kardec vai colocar algumas informações muito importantes para a gente sobre letargia e catalepsia no Livro dos Espíritos, né, explicando para a gente que a catalepsia é muito semelhante à letargia. A gente tem uma paralisia do corpo, mas a pessoa continua encarnada. Então, assim, parece que a pessoa está morta, mas não está. A alma e o corpo ainda estão conectados. Então, essas crenças que ele defendia muito, né, achava que eram um entendimento seguro, não eram, e ele veio perceber isso, e ele vai falando assim, quanto que eu aprendi a entender que a gente não pode determinar coisas assim, se fechar, e perder o espírito científico e buscar informações, buscar entendimento, continuar crescendo o nosso pensamento. Acho que isso é muito importante, porque com certeza nós temos, se a gente for olhar aqui por dentro mesmo, a gente tem crenças limitantes, né, a gente pensa assim, isso é desse jeito e acabou. E aí a gente deixa de evoluir, deixa de crescer. Vale a pena a gente fazer uma visita assim lá dentro de nós mesmos pra gente perceber. Ele vai citar um outro momento que é uma passagem bem interessante. E ele diz assim, eu fiquei muito feliz quando vocês tiveram que dar um socorro para o grupo de operários de Lyon. E chegou uma mão generosa, né? Ele não diz quem é essa pessoa, uma pessoa que dá uma quantidade de 50 moedas e diz assim, ó, 25 dessas moedas é a minha e 25 é a do Jobá. Porque sabe que se ele tivesse encarnado, ele faria isso.
Então, faz em nome dele. Isso é muito bacana de se ver assim, uma homenagem, né, de um amigo que muito provavelmente talvez até tenha sido inspirado, né, pelo outro para realizar aquele ato de colaboração junto ali com todos os membros da Sociedade Espírita de Paris e lembrando dele. Ele disse realmente que era necessário realizar aquele ato, aquela ajuda, e a caridade é importantíssima em todos os graus, daquele que está muito evoluído, se sente tocado, né? A caridade toca ele, do mesmo jeito que ele tem uma evolução menor, mas também vai ser tocado pela caridade, que a gente também possa pensar sobre a nossa relação com a caridade. E um outro ponto que eu acho que é importante, que é a fala que ele vai trazer, que Kardec vai explicar pra gente. Kardec diz assim, ele vai continuar aqui se comunicando em vários momentos e trazendo muita colaboração pra gente. Mas vale destacar, vale explicar que ele vai ser um espírito que vai trabalhar pelo desenvolvimento social, desenvolvimento da sociedade. E ele diz assim, o senhor Jobar tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente pela renovação social, enquanto espera o seu próximo retorno entre os vivos, para agir de forma mais direta nesse movimento. Então, olha, ele trabalhava ali pelo desenvolvimento da sociedade. Então, a gente imagina, né? A gente consegue ter uma clareza maior de que essas vocações, lembra que eu falei isso no começo, né? Aquilo que a gente escolhe aqui fazer, a gente pode estar dando prosseguimento e lá no mundo espiritual continuar com esse trabalho, continuar nessa área que a gente se afiniza, que a gente entende que a gente tem muito o que contribuir, ou tem pouco, o que seja, mas que tem o que contribuir e que a gente vai deixar a nossa gotinha. Um trabalho, ele não se encerra assim a nível de desenvolvimento, né, daquela área. Ele não se encerra porque uma pessoa desencarnou. Ela pode estar lá no mundo espiritual, completou a fase dela aqui, e ela está lá no mundo espiritual incentivando aquele trabalho. E a gente não pode esmurecer porque uma pessoa desencarnou. A gente não vai poder esmurecer porque, por exemplo, um médium muito importante como o Chico Xavier desencarnou, o trabalho espírita não vai acabar, ele continua. Chico Xavier com certeza está lá no mundo espiritual nos orientando. Outros médiuns que estão aqui psicografando, trazendo grandes contribuições, quando desencarnarem, outros continuarão colaborando, outros vão reencarnar e ele também lá no mundo espiritual vai estar influenciando esse trabalho. Então, a nível de sociedade, a gente vai vendo que isso é bastante importante, é necessário que a gente consiga perceber qual é a nossa colaboração. Outro ponto importante da gente observar é conseguir também fazer uma ponte com obras subsidiárias. Olha como é interessante que a gente vai ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Elio, que Humberto de Campos vai descrever pra gente, graças à psicografia de Chico Xavier, que o Elio, ele é responsável pelos trabalhos sociológicos da Terra, pelas questões sociológicas da Terra. E ele, em conversa com Jesus, traça um plano, ele reencarna como Henrique de Sagres, lá em Portugal, para trabalhar pelo desenvolvimento marítimo, para colaborar com essa expansão de Portugal para outras terras, a fim de que houvesse o contato entre portugueses e essa terra aqui, que hoje é o nosso Brasil. É claro que sempre lembrando que espíritos de grande evolução como o Elio vem incentivando que os trabalhos se desenvolvam, mas às vezes a gente, quando vem realizar, nem sempre consegue, né, fazer como eles planejaram, né, nesse caso. Mas o Henrique de Sagres, ele cumpriu a tarefa dele, independente das queixas que a gente possa fazer desse processo de contato entre portugueses e aqui o Brasil, né? Formação da pátria brasileira, o encontro com os indígenas, a relação muito triste e equivocada com os africanos. Mas o que a gente precisa observar é que tem espíritos lá no mundo espiritual que estão trabalhando por esse desenvolvimento. Então, se a gente está nessa área, na área que for das nossas tarefas, que a gente observe
tenho que sintonizar com aqueles espíritos que trabalham nessa área. Tenho que me alinhar com eles, não é? Vale a pena a gente observar, vale a pena a gente pensar nisso. Então vamos lembrar do Jobar. Ele está lá, foi pro plano espiritual, continuar colaborando nessa área, vai reencarnar também para continuar colaborando. É muito importante a gente contribuir, perceber qual é a nossa contribuição. A gente vai finalizando esse vídeo, onde a gente vai trazer as questões do Jobar e as suas contribuições, e daqui a pouco vai estar saindo o outro vídeo falando do espírito Samuel Philip, que é outro comunicante dos espíritos felizes aqui do livro O Céu e o Inferno. A gente conclui por agora esse estudo e daqui a pouco a gente volta novamente. Se puder, coloca um like para que a gente consiga divulgar melhor esse trabalho aqui no YouTube. Se inscrever no canal vai ser muito bom e ativar a notificação para quando chegar o próximo vídeo você ver logo, tá bom? Obrigada, tchauzinho!